Bora lá, meu povo! Renato Paiva detona elenco no vestiário. Ou me obedecem ou vão sair. Tem vagabundos prejudicando. Imprensa critica eliminação na Libertadores e comentarista dispara. O Fortaleza parece um time de peladeiros. Bruno Pacheco abre o jogo. Premiação milionária. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. É oficial, rapaziada, daqui pra frente o Fortaleza só tem o Brasileirão Série A pra jogar. Isto porque ontem à noite o Leão completou aquela que seria a sua última eliminação possível em 2025. Pela Libertadores, o tricolor do PC caiu nas oitavas de final para o Vélez Sarsfield da Argentina. 2-0 foi o placar, mas poderia ter sido mais caso o time do Vélez fosse um pouquinho melhor, e em nenhum momento o Fortaleza conseguiu sequer ameaçar a equipe argentina, tirando a bola no travessão do Luca Prior. E aí eu te pergunto e quero extrema sinceridade de vocês aqui abaixo nos comentários. Baseado no que aconteceu no jogo de ontem e nesses últimos jogos que o Fortaleza tem feito entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, como que fica a tua expectativa para essa sequência de jogos tão importantes que podem definir ou um rebaixamento ou uma permanência na Série A? Comenta aqui abaixo, tá? Antes de eu trazer aqui os vídeos que eu separei pra gente conversar um pouquinho neste vídeo de hoje, na verdade vídeos não, né? Antes de eu trazer os temas, antes de eu trazer os temas que eu separei pra gente conversar aqui nesse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre a minha opinião com relação a essa eliminação do Fortaleza. Eu sei que eu já falei muito no pós-jogo, mas, cara, parece mesmo que a cartilha tá sendo cumprida à risca, né? O Fortaleza é um catado. O Fortaleza é um amontoado de gente que tenta fazer alguma coisa sem ter noção do que precisa ser feito para o time se salvar, ou para o time edificar, ou para o time conquistar algo positivo dentro das partidas. E isso é muito triste. Por quê? Porque o torcedor fica naquela expectativa, naquela esperança de que tal hora as coisas vão mudar, ou os deuses do futebol vão iluminar os nossos jogadores e o nosso treinador para que o resultado positivo venha. Se antes a gente até esboçava uma reação com relação a ter feito um bom jogo ou outro, mas infelizmente o resultado não aparecia, agora o time nem bons jogos consegue manter um equilíbrio. O time joga uma partida ok e depois cai drasticamente. Não há uma melhora que aponte uma vitória para o Fortaleza. Antes jogasse todas as partidas mal, mas terminasse com os 3 pontos ou com a classificação. E a gente sabe que no futebol as coisas não são tão simples assim. Jogar bem te dá uma condição melhor e te aproxima muito mais de um resultado positivo ao final da partida do que jogar mal. E o Fortaleza parece não ter nenhum objetivo ou nenhuma capacidade para acertar em 2025. Se o objetivo é escapar do rebaixamento, o Fortaleza está muito longe de ser aplicado a fim de conquistar esse objetivo. Por isso eu reafirmo, o Fortaleza parece não ter nenhum objetivo a mais na temporada. Parece que só o torcedor é que entende a gravidade da situação e precisa ver esse time tentando alguma coisa para se livrar do rebaixamento. É uma pena, o torcedor está cansado, não aguenta mais tanto sofrimento e tanta dor na atual temporada, e acho de coração que a gente não merecia isso. De verdade. Estão acabando com o Fortaleza. E aí vamos ver se o pior acontecer, se o senhor Marcelo Paes vai escrever um livro, né? Já que foi tão fácil escrever da Série C a Libertadores, mediante a
tantas coisas complicadas que a gente vivenciou nos 8 anos de Série C, até ascender a Série A, Sul-Americana e Libertadores, que estão simplesmente acabando, destruindo uma história de sucesso de 7 anos em 6 meses, da Libertadores à Série B. E percebam o quão trágico é isso. O quão trágico tem sido o ano de 2025 para o torcedor tricolor. E aí vamos entrar nos temas que eu separei para hoje. Primeiro eu quero começar trazendo já um trecho da coletiva do Renato Paiva, que a gente precisa dissertar sobre isso aqui, porque pelo amor de Deus, amigos. O que deu errado ali? O que, olhando de fora, quando você viu aquele gol saindo aos 6 minutos? Olha, boa noite. Jogo do Grêmio, jogo do Fluminense e hoje a primeira chegada do adversário é golo. E por isso eu digo, passou a equipa que entrou para competir. Jogar futebol não é correr, não é saltar, porque correr podes correr mal e não estás a jogar futebol. E a grande verdade, e essa eu vou ter que dizer, porque vou defender os meus jogadores à morte, mas não posso deixar de dizer, e eles sabem, que aquilo que nós preparámos para este jogo praticamente não cumprimos. E pior, que se agrava com o gol do Vélez. Podíamos jogar alguma coisa com a intranquilidade do Vélez a jogar em casa e o bola não entrar, como passou connosco no Fortaleza, em casa. Hoje até entramos bem no jogo a ter bola, sem propriamente finalizar, mas a primeira vez que o Vélez chega faz-te um gol e a partir daí já estás a remar contra a maré, estando numa situação de desconfiança, numa situação complicada a nível anímico. Quando te acontece isto, pouco tens a fazer. Portanto, é aprender com as lições, olhar agora para a Série A e fazer os jogos que faltam, perceber o que fizemos aqui, o que não devíamos ter feito e tirar as ilações, como digo, correções e olhar para a Série A, porque temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos mantermos na Série A. E de facto, a jogar, ou melhor, a competir assim, vai ser bem difícil. E aí vamos lá, vamos às considerações em cima dessa fala do Renato Paiva. Terceira vez que o filme se repete. O Fortaleza já começa a partida perdendo, sofrendo gol do adversário no primeiro ataque do adversário. Então ele joga a responsabilidade em cima do elenco, porque o elenco não consegue cumprir o plano de jogo. E por mais que ele diga que vai defender até a morte o elenco, chegou para mim a informação de que o Paiva, no vestiário, explodiu com os jogadores, botou realmente assim para lascar em cada um, coisa que eles nunca tinham escutado, e disse a seguinte aspa: enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for o treinador do Fortaleza, ou vocês me obedecem ou vão sair. E aí o que aconteceu? Ele tirou 3 jogadores no intervalo. 3 que não conseguiram cumprir absolutamente nada da orientação que ele tinha feito antes do jogo começar. E digo mais, ainda existem, e está comprovado agora, vagabundos dentro do elenco prejudicando a reação do Fortaleza. Jogadores descompromissados, jogadores sem o comprometimento com a causa Fortaleza Esporte Clube. Se a diretoria, na figura do Marcelo Paes, não tomar uma atitude e remover essas laranjas podres, e o Papelim já tinha alertado, mas acharam ruim e deram voto de silêncio no Papelim, não sei nem se o termo é esse, voto de silêncio, mas enfim, calaram a boca do Papelim para ele não falar mais nada, porque se respingou mal no elenco. Se nada for feito pela diretoria, vai sobrar para a torcida fazer. Seja organizadas ou torcedor comum. Porque não é possível. O cara traça um plano de jogo. Os jogadores não conseguem cumprir esse plano de jogo. E mais, de maneira branda. Sofrendo de maneira ridícula para o adversário. Permitindo que o adversário jogasse tranquilo e fosse marcando os seus gols. Inclusive com erros do nosso elenco. E o Paiva explode no vestiário com esses caras. E isso aqui é informação, não é achismo.
Se aparecer gente dizendo aí que eu tô mentindo, não é mentira, certo? Porque eu sei que certamente vai aparecer. Vão dizer que eu tô querendo conturbar o ambiente, vão dizer que eu tô querendo falar demais, prejudicar. Ah, porque a mídia independente... Não é fácil agora bater na mídia independente? Alô, Conselho Deliberativo, hein? Abra o olho vocês aí, viu? Enfim, essa é a grande verdade. Renato Paiva, no vestiário, falou um pouco mais alto, subiu o tom com o elenco e disse: enquanto eu for o treinador, ou vocês vão me obedecer ou vão sair. E aí ele já começou tirando 3 no intervalo. E eu acho que daqui pra frente vai ser assim, porque até o Paiva já tá sem paciência. E eu acho que ele não vê a hora desses reforços aí que estão para serem anunciados chegarem. É nítido o descontentamento de parte do elenco, não com o Paiva, mas com outros jogadores que não agregam, que não estão comprometidos com a causa. É nítido, pra mim é muito claro e muito óbvio que está acontecendo, principalmente agora com essa informação chegando. Então, diretoria, se tem vagabundo no elenco, afasta. Tira esses caras, manda embora. Porque ou uma atitude é tomada agora, pra gente ir com força pra cima do Mirassol, que corre o risco de perder em casa e se aproximar ainda mais do rebaixamento, ou a coisa vai ficar pior do que já está. Certo? Então essa foi a informação segura que chegou pra mim. Prestem muita atenção em como isso vai se repercutir durante esta quarta-feira. Quem for de papel que se rasque, quem tem limite é município, e eu não sou baú para guardar segredo numa situação tão dramática que vive o Fortaleza 2025, certo? Prestem muita atenção. A gente segue repercutindo sobre isso durante o dia na nossa live, às 18 horas, 15 minutos. Tem que estar criado, cola com a gente. Se der, a gente traz alguma coisa mais cedo aí pra vocês, quem sabe meio-dia ou 1h da tarde. Então, ou afasta esses vagabundos que ainda estão no elenco, ou a coisa vai ficar muito pior. E o Renato Paiva já tá aí, apesar dos erros dele, que aqui eu não vou isentar ele, pra mim errou muito, tem feito um péssimo começo de trabalho no Fortaleza. 25% apenas de aproveitamento. É ruim o trabalho do Paiva, mas aí tem que levar em consideração as lesões e por aí vai. É primordial que quem não está comprometido com a causa, de novo, parece um filme repetido, que a gente já falou isso aqui alguns meses atrás, seja afastado, certo? Então essa é a informação. Para completar, ontem durante a transmissão, o Silas, lembra dele? Silas Pereira foi treinador do Fortaleza, depois do Zete, né? Lembra dele? Ele chegou a ser auxiliar do Zete, se eu não me engano. Foi campeão da Copa do Nordeste com o Ceará em 2015, se eu não me engano. Falou só o seguinte, ó. O Fortaleza parece um time de peladeiros. Ou seja, o Fortaleza foi humilhado em rede nacional, na ESPN, merecidamente. Porque o Silas cravou e ele tá certo. Parece um catado, um bando, um time de peladeiros, um time de racha. É o Fortaleza, sabe? O Silas tá certo. Porque o Fortaleza não para de repetir os erros na eliminação na Libertadores e agora vai ter que encarar a dura realidade da Série A. O Fortaleza foi batido pelo Vélez com justiça e deixou a Libertadores para voltar, sabe-se lá Deus quando. A partir de agora é só no Brasfoot, no videogame, no Futebol Manager, porque o Fortaleza, nos anos em que foi para a Libertadores, nunca deixou a sua torcida curtir de verdade. Nunca. O Fortaleza inseguro, cometendo erros de posicionamento defensivos que custaram os 2 gols, o ataque produzindo pouco ou praticamente nada, além de um meio de campo desatento e pouco combativo, exceto o Lucas Sacha, que até fez alguma coisa, né? E o Vélez é um time mediano, naturalmente fez 2-0. Ditou o ritmo de jogo e cozinhou o jogo até terminar. No segundo tempo, Alanzinho até tentou fazer alguma coisa, Herrera bem abaixo, mas tentou fazer alguma coisa. O Lucero eu nem vou comentar, certo? E o Priol meteu uma bola no travessão. A melhora até foi nítida, né? Mas a postura cautelosa do Vélez ajudou também nisso, né? O Vélez também cozinhou o jogo, acabou o jogo ali. E agora o foco volta a ser o Brasileirão para tentar sair da zona de rebaixamento metendo uma sequência de vitórias, o que vai ser bem complicado.
O choque de gestão com o Renato Paiva não aconteceu e os resultados são ruins e a equipe oscila demais nos jogos. Os erros defensivos são recorrentes e o time continua tomando muito gols. O caminho é árduo, longo e o clube vai precisar juntar os cacos e encarar a luta contra o rebaixamento. Não há mais a distração da Libertadores. Competição incrível e sedutora para jogadores e torcida. O que há é uma dura realidade e ela ficará ainda mais latente no domingo contra o Mirassol no Castelão. E aí, meus amigos? E agora? Qual vai ser a do Fortaleza? O Mário Kempis trouxe o seguinte na sua manchete. Fortaleza comprova temporada ruim, perde para o Vélez e merecidamente está eliminado da Libertadores. A Thaís Jorge, do Globo Esporte, diz o seguinte: amigos, vou ser sincera, não existe exaltar evolução sem resultados. E em nenhum momento eu vi evolução com o Paiva no Fortaleza. Pode ser que vença ainda esse jogo. Tudo é possível, mas depois daquele jogo em casa contra o Vélez, a postura reafirmei que nada mudou. O André Almeida trouxe um combo de análises. A primeira foi a seguinte: não importa a competição, não importa o adversário, não importa o local do jogo, não importa a escalação. O Fortaleza é um vazio, um completo vazio. Não tem nada de bom para se extrair. É inacreditável como o time vai definhando. Resultado dentro da lógica, contra um Vélez também limitado tecnicamente, mas que soube se impor no primeiro tempo. Fortaleza não esteve em nenhum momento perto da vitória. Concordo demais com todos eles. Vou trazer aqui o vídeo do meu parceiro Marcelo Leão, que trouxe um comentário muito bacana, e eu queria também a avaliação de vocês sobre o que o Marcelo Leão falou. Fala galera, Razão e Clubismo, Vélez 2, Fortaleza 0. Obrigado Brits e Sacha pela entrega, disposição, correria. Vocês sempre representam. Fortaleza é um bando dentro de campo. Como disse o comentarista da ESPN, o Fortaleza é um time de peladeiros. Renato Paiva chegou hoje ao 8º jogo, 4 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. 25% de aproveitamento. O Fortaleza não tem nada. É um marasmo de jogadas, de ideias. No primeiro momento ele até organiza o time ali no começo do segundo tempo, a gente até volta bem, o Alanzinho entrou bem na partida e tal, de repente ele desmancha o esquema, mexe errado, se parece bem perdido. Me parece bem perdido, perdão. Complicado, né, galera? Complicado. A gente cria esperança como torcedor, a gente sempre faz isso. Parabéns aos tricolores que foram a Buenos Aires, nos representaram 3 milhões de tricolores, mas esse time não representa. Domingo tem um ótimo time do Mirassol dentro do Castelão, na grande prioridade do ano, que é a permanência da Série A. E a gente vai aqui completamente desmotivado, a gente vai aqui completamente cabisbaixo. Todo tricolor nesse instante está dizendo, pô, e que é isso? O que aconteceu? Vocês concordam comigo que o Fortaleza de 2024 tinha passado tranquilamente desse Vélez aí, que nem é um bom time assim e tal, mas que dominou tranquilamente um Fortaleza que é inofensivo? O Alanzinho foi quem entrou, puxou, bateu, o Prior bate aquela no travessão. A molecada que tá tentando e correndo nesse time desorganizado, nesse 2025 desorganizado. Não é hoje, é o ano completo de um marasmo de jogadas de vontade. E para coroar a cereja do bolo, o Daverson Alegria, o atacante do amor, sai uma bola totalmente displicente, como se estivesse jogando contra um campeonato cearense, assim, uma partida qualquer, numa oitavas de final de Libertadores da América. Ou a gente muda, ou o destino é a Série B, né, Marcelão? Um abraço pra você. Alguém discorda de alguma coisa que o Marcelo Leão falou aí? Sério. Bom, pra completar aqui o vídeo e fechar nos 20 minutos, o Bruno Pacheco lamentou a eliminação e desabafou, abre aspas, o plano traçado antes do jogo não foi realizado. Isso foi chamado a atenção no intervalo, as nossas linhas não estavam compactas, a gente estava dando muito espaço para o adversário, então quando a gente mantém, a gente traça um plano de jogo, a gente tem que seguir ele. Infelizmente a gente estava chegando atrasado nas jogadas. Tá aí, Bruno Pacheco corroborando com a crítica do Paiva ao próprio elenco. Eliminado e em crise, o Fortaleza soma apenas uma vitória nos últimos 17 jogos. Meu amigo, só piora. E se despede da Libertadores com 27,5 milhões em premiação. Pelo menos isso. Vamos ver se vão gastar com sabedoria essa grana. E pelo amor de Deus, anunciem as contratações, recuperem esses jogadores que estão no departamento médico, ou então o fumo vai ser maior. Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais esse Fortaleza de 2025. Pelo amor de Deus, acorda diretoria, acorda Marcelo Paes, se mexam, tomem uma atitude enérgica, botem esses vagabundos pra fora, assumam os BOs de vocês e sejam transparentes, falem a verdade, parem de sacanear o torcedor. Bom, meu povo, é isso, o videozinho, 20 minutos aqui pra você curtir,
assistir, comentar aqui abaixo. Não esquece de deixar o seu like, o hype, compartilha. E a gente se encontra às 18h15 na nossa live tradicional ou em algum outro conteúdo durante o dia. Eu conto com a tua presença. Valeu, falou e tamo junto.